Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação e Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande. E pela TV Unisantos, UHF 40, para toda a Baixada Santista. Uma tarde excelente para você, um ótimo dia. E as notícias de hoje... Mais um dia de congestionamento na Baixada Santista. A terça-feira, ontem, foi um dia de muitos transtornos e não será diferente nas próximas semanas, não é? A discussão em torno do volume de cargas, principalmente a soja, tem deixado todos nós da Baixada de cabelo em pé. Quem precisa ir para Cubatão, para o Guarujá e se utiliza da malha viária, sofre constantemente atrasos vultuosos. Tem gente ficando de 1h30 a 2 horas nos congestionamentos nas nossas vias que interligam toda a Baixada Santista. E no programa de hoje eu conto com a participação do vereador pela cidade de São Vicente, meu amigo Ferrugem, gentilmente vindo ao programa. O Ferrugem que pertence ao PDT e agora a Câmara de São Vicente, desde o início desse ano, conta com a presidência do Fernando Bispo e na prefeitura o Billy. Ferrugem, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Como é que estão as coisas na cidade de São Vicente? Governo novo, interrompeu um mandato de quase 16 anos de um grupo político e agora o prefeito Billy assumindo, tranquilo, mar de almirante. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, boa tarde aos seus telespectadores. Prazer novamente estarmos aqui participando desse grande programa, né? Uma grande audiência, principalmente na minha querida São Vicente. A gente sabe que muitas pessoas acompanham o seu programa. Obrigado. Eu penso que o governo Billy ainda está patinando, ainda não engrenou politicamente dentro daquilo que a sociedade imaginou, que a sociedade esperava que um governo novo pudesse aí de repente dar uma cara nova para a cidade. A gente ainda estamos aguardando que isso aconteça, porque a expectativa é muito grande. É um governo de 16 anos que foi interrompido, né, e que, de certa maneira, resgatou a dignidade do vicentino, né, e com essa mudança, com essa transição, as pessoas esperam que o governo Billy possa dar a tranquilidade que a cidade merece, que a sociedade precisa e que a gente continue trabalhando para que a querida São Vicente possa continuar no seu crescimento. E uma das notícias logo no início do ano foi a questão do lixo. Não é? A cidade de São Vicente sofreu muito nesses primeiros 2 meses com o acúmulo de lixo nas ruas. O prefeito substituiu a Termac e aí num contrato emergencial trouxe a Terracom. Me parece que a Terracom vai levar uns dias para resolver o problema, viu, Ferrugem? Porque eu ainda tenho andado na segunda, estive em São Vicente, ainda vi muito lixo nas ruas. Pois é, Augusto, eu na quinta-feira passada, na tribuna da Câmara, eu parabenizei o prefeito Billy pela atitude que ele tomou, né, embora esse problema do lixo venha se arrastando por algum tempo, ele já deveria ter tomado essa atitude. A cidade estava uma cidade feia, suja, né? E a população não merece passar por isso. Estamos agora num problema aí de verão, aí do verão, a questão da dengue, né? Trazendo uma preocupação muito grande. Esse acúmulo de lixo na cidade, com certeza, traria muito mais problemas em relação à saúde pública. A Terracom, ao meu ver, é uma empresa de grande porte, que tem condições suficientes para atender a questão do contrato, da coleta do lixo, mas eu penso que o grande problema não está na coleta, e sim está lá no Sambaiatuba, lá no transbordo,
porque lá já deixou de ser um parque e voltou a ser o lixão da cidade novamente. É uma pena. Isso está acontecendo. O transbordo, para quem não está acostumado, não lida com isso, o lixo é recolhido, vai para o Sandaiatuba, onde há um transbordo, quer dizer, há uma separação para a destinação. Estava sendo levado para Mauá. Isso. Eu acho que agora com a Terracom deve ir para o Sítio das Neves, acredito, não sei. Mas o transbordo é importante porque faz aquela passagem. Tá tendo problemas lá, Ferrugem? O grande problema foi justamente esse. Não se conseguia recolher um caminhão de lixo na rua, porque não tinha lugar para colocar esse lixo, para armazenar esse lixo. Sambaiatuba estava totalmente tomado pelos lixos. E aí, o que a gente pensa, né? Não sou técnico. O ex-prefeito Teste quer ficar triste com isso, né? Porque ele foi um dos motes da administração dele, a recuperação do Sambaiatuba. Não resta dúvida. E ele fez um grande trabalho nesse sentido, a gente não pode menosprezar, por conta de que o período em que ele esteve à frente da prefeitura, na verdade, ele recuperou a imagem do Sambaiatuba. Agora, na passagem de um governo para o outro, eu não sei o que ocorreu em relação à prestação de serviço, a pagamento dos serviços, e abandonaram, abandonaram a cidade, né? Consequentemente, o Sambaiatuba, né, extrapolou a sua condição de receber esse lixo da cidade. Agora, o Ferrugem estava me dando uma notícia importante. Ele tem feito uma ação junto à Secretaria Estadual do Trabalho para trazer frentes de trabalho para São Vicente, através do governo do estado, através da secretaria, para poder minimizar o impacto nos bairros, fazer uma frente nos bairros para tentar minimizar esse problema, né, Ferrugem? Pois é, vocês estivemos conversando recentemente com o prefeito ele quer mudar o modelo que se tinha anteriormente em questão das regionais que administravam os bairros, porque as regionais é que faziam a primeira limpeza nos bairros, né? Pegaria a estrutura da Codesave num segundo momento e tirava todo aquele lixo que as regionais recolhiam e limpavam os bairros. O senhor prefeito, ele acha que esse modelo não é positivo, ele quer alterar, mas numa conversa aí no final de semana, ele me pediu que eu pudesse, através do PDT, que tem a pasta da Secretaria de Emprego e Renda do Estado de São Paulo, para que a gente pudéssemos conversar e trazer para o município uma frente de trabalho para que a gente possa limpar a cidade e dar aí uma cara bonita para a nossa São Vicente. E além da questão da limpeza, tem a geração de emprego. Nós sabemos que as frentes de trabalho são sempre importantes porque conseguem gerar um emprego rápido àquele trabalhador que mais tem dificuldade de ser inserido, que é o trabalhador de baixa renda, né? Aquele que não tem uma qualificação, é na frente de trabalho que ele acaba encontrando uma sobrevivência. Não resta dúvida, já conversamos inclusive hoje com o chefe de gabinete do prefeito, estamos agendando um horário para que a gente possa levar ao senhor prefeito, né, o recado do secretário de marcar uma reunião com o prefeito para começar a viabilizar a questão da frente de trabalho. Ô Ferrugem, você é secretário também do Sindicato dos Rodoviários da região, houve uma discussão a respeito do porto, não é, da MP 595 e depois da relação com o SOPESP. E recentemente havia a pressão por parte dos sindicatos de trabalhadores em fazer uma greve de advertência ao SOPESP. Para minha surpresa, essa greve iria acontecer. Para minha surpresa, nós tivemos um probleminha. Qual foi este problema? O SOPESP mandou uma carta, fez uma carta aberta dizendo que estaria regularizando, aliás, mantendo a mesa de negociação, não é? Parece que o Sindicato dos Rodoviários não teve o devido respeito do SOPESP e os rodoviários foram os únicos que mantiveram a posição de greve no porto, apesar de ser um número pequeno de trabalhadores, mas o respeito em primeiro lugar, não é, Ferrugem? Não resta dúvida, Augusto. Nós estamos no porto, na verdade, a minha categoria, toda ela é oriunda ainda de trabalhadores da Codesp. Então nós estamos no mínimo no porto aí há 30 anos. Olha só. 30 anos, no mínimo. E esse relacionamento com a transição da lei de modernização dos portos, na verdade, ele ficou prejudicado. Porque... Nós estamos mostrando aqui nas imagens o Valdir Pestana, presidente do Sindicato dos Rodoviários, está aí o Paulinho,
pedir para o Ferrugem dar um passinho para o lado. Opa, pronto. Tá aí o Paulinho Pereira. E aí também os sindicalistas que receberam os deputados para fazer um trabalho no sentido de reverter a situação da 595. Que aí surge o problema do SOPESP, né, Ferrugem? Por favor. Pois é, então, Augusto, como eu estava comentando, o SOPESP, na verdade, ele vem a público através da mídia escrita e dizendo que não houve aí, por parte dos sindicatos, um entendimento correto da intenção do SOPESP. Para mim isso é muito claro. O SOPESP, na verdade, ele desmobilizou o momento. Ele não tem interesse em negociar com o trabalhador portuário. E deixa muito claro, evidente, principalmente na minha categoria. Ele tem lá um parecer de uns juízes que pegam, por exemplo, uma determinação de que o motorista que trabalha no porto, ele é mesmo enquadrado na mesma categoria de motorista rural e quer tratar o portuário na mesma condição. Não é... Quando todos nós sabemos que o portuário tem lei própria, né, tem toda aí característica própria. E aí a gente vem e observa que o SOPESP, na verdade, ele quer ganhar tempo, mas não quer negociar com categoria de portuário nenhum. Haja visto que a medida 595, aonde está todo esse trabalho sendo feito em Brasília, para desmobilizar, pelo menos através da classe política que tenha compromisso com os trabalhadores, fazer com que mude, né, o teor dessa medida provisória, nada mais é do que um outro golpe, né, que a classe empresarial quer fazer aqui na cidade de Santos. É pegar o patrimônio dos brasileiros aqui, entregar para o capital transnacional, utilizam inclusive dinheiro do trabalhador através do fundo de garantia, e todo esse capital, todo esse patrimônio está sendo entregue para capitais transnacional com discurso de modernização. De modernização não tem nada, simplesmente vão aviltar muito mais a mão de obra dos portuários. E olha, eu queria fazer aqui eu vou fazer aqui um comentário importante. A Embraport, no ano passado, era um ano político, a Embraport pagou uma catraia, eu acho que até o Ferrugem foi nessa visita lá na Embraport, não é? Sim, Receberam lá os trabalhadores, eu me lembro que o meu amigo Robson Apolinário foi lá, voltou falando maravilhas da Embraport, foram acompanhados até do Sérgio Aquino, que na época estava prestes a ser lançado candidato a prefeito pelo governo Papa, e a Embraport esse ano simplesmente deu uma facada nas costas dos trabalhadores, empurrando o trabalhador e dizendo: eu não quero trabalhador avulso, eu não quero trabalhador portuário. E detalhe, a obra da Embraport, primeiro, não vamos nem entrar no aspecto ambiental, o maior crime ambiental que essa região já viu nos últimos 50 anos, mas a obra toda é financiada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. E a primeira pessoa que eles dão um pé na bunda é do trabalhador. Quer dizer, essa situação realmente deixa a gente... Quando eles fizeram a movimentação lá, trouxeram os equipamentos de movimentação de containers, utilizaram mão de obra chinesa. Isso é um absurdo. Então, fico muito triste em ver que os trabalhadores foram enganados mais uma vez. Pois é, e é justamente esse sentimento que o trabalhador portuário tem. Quando dizem que o trabalhador portuário quer ganhar sem trabalhar, ou que ganha muito, isso, aquilo, eles acabam, de certa maneira, tentando colocar para a sociedade aquilo que, na verdade, não ocorre no dia a dia do trabalhador portuário. Porque quando a gente observa, por exemplo, né, a intenção dos empresariados do porto em fazer com que o trabalhador oriundo do porto, aquele que tem lá o seu cadastro, o seu registro no órgão, fique fora do trabalho portuário, na verdade, isso é dizer para o trabalhador: você não vai continuar no sistema. Sem dúvida nenhuma. Então precisamos chegar e falar a verdade. O governo tem que dizer para a sociedade, dizer o seguinte: olha, nós vamos voltar com a aposentadoria especial dos trabalhadores portuários,
que só isso já tira 50% das pessoas que estão no sistema. O restante nós temos que criar uma condição para que essas pessoas possam continuar no sistema e se aposentar no sistema. E ninguém é contra a modernização, ninguém é contra a produtividade. Só não dá para achar que o Senep está qualificando o trabalhador para operar esses equipamentos novos que estão chegando, viu? E também não podemos deixar nas costas do trabalhador o custo desse sistema todo, quando a gente sabe aí das maracutaias que existe aí com o senador, com o chefe da Casa Civil, com todo mundo trazendo aí um monte de empresariado estrangeiro para querer levar o nosso patrimônio. Ferrugem, eu quero mostrar aqui no quadro, os servidores de Santos aprovaram uma paralisação de 24 horas do dia 26. Houve a assembleia, olha só, casa lotada, foi no Sindicato dos Funcionários, nos Trabalhadores da Saúde, não é? E eles estão contra o reajuste de 1,5% apresentado pelo governo de Santos. Pode fechar nas imagens? Tem mais uma foto, não é? Vamos mostrar aí, olha aí, o Flávio Saraiva brigando pela manifestação e movimentação. Acho importante destacar aí a mobilização do funcionarismo público. Realmente 1,5% é muito pouco, é um valor insignificante. Ferrugem, nós vamos ter que fazer um intervalo. Só queria aqui fazer um comentário. O prefeito Paulo Alexandre divulgou uma nota, né, atestando a falta de recursos na prefeitura, de que a prefeitura de Santos está quebrada, não é? Há um limite prudencial da folha de pagamento, muitos gastos, muitos imóveis alugados. Realmente é temerosa a situação apresentada pelo prefeito Paulo Alexandre quanto às contas do município. O que me chama a atenção é que o prefeito Paulo Alexandre teve a oportunidade de fazer um processo de transição, aonde nomeou, por exemplo, o Rogério Santos, que é o atual secretário de governo, nomeou o Rogério Santos, e essa informação de hoje é uma informação que eles já tinham lá atrás. Alguém já sabia disso há alguns meses atrás, não caiu agora essa informação. E dizer para uma categoria que eles não vão ter nem a reposição das perdas do período, que gira em torno aí de 7%, 6 ponto alguma coisa, é muito distante. A prefeitura não pode, nós não podemos admitir que o servidor público tenha apenas 1,5%, não é? E aí eu vou colocar uma situação. Essa bomba, ela tem que estar no colo da administração municipal. Porque, na verdade, se alguém errou, é quem fez essas contas. O que não dá é para colocar no colo do servidor e daqueles que são obrigados a, por exemplo, aprovar essa situação. É muito fácil dizer isso. Qualquer servidor público, eu não estou falando cargo em comissão, não. Estou falando C1, C2, C3, C10, C5. Eu estou dizendo o funcionalismo público. Realmente 1,5% é muito pouco. O que me chama a atenção é que lá atrás, alguém já sabia disso. Lá atrás, na transição, já sabiam da situação econômica. Naquele momento deveriam dizer, olha, para tudo, porque o que nós falamos na campanha não vamos poder cumprir. Eu vou fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor
O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo e sempre participando aqui através do canal 11 da NET, TV Com, para Santos, São Vicente, Praia Grande e TV Unisantos, UHF 40. Mandar um abraço especial aos meus amigos da Ozan. A Ozan sempre disposta a atender você. 3228-8000, 3228-8000. Quem também nos apoia, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão, restaurante Boqueirão Express Grill. E mandar um abraço também, sempre caloroso, ao meu amigo João do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. O Incatep tem os melhores cursos de qualificação portuária no mercado. Incatep! Ferrugem, as passagens de lotação em São Vicente vão subir em abril. A partir do dia 1º de abril, quem utilizar as lotações em São Vicente vão ter que desembolsar mais. O valor da passagem, que hoje é R$ 2,45, pode chegar a R$ 2,60, cerca de 10% de aumento. Muita coisa, hein, Ferrugem? O que está acontecendo? Pois é, estivemos conversando ontem, inclusive, com uma comissão de presidentes das associações, justamente falando sobre essa questão. E segundo eles não apresentaram ainda uma planilha de reajuste das tarifas. Segundo eles comentam, esse valor ainda é abaixo do que eles pensam em reajustar suas tarifas, por conta de que os insumos que compõem toda essa planilha aí e o desgaste dos veículos ultrapassam esse percentual que a Prefeitura está colocando aí como reajuste através da Secretaria de Transporte. Uma outra questão que vem preocupando também o segmento é a questão dos reajustes do ISS, que a Prefeitura está promovendo, aonde, segundo os proprietários da autolotação, em algumas linhas, o reajuste do ISS chega a ser 50% ou 60% maior do que eles contribuíam. Isso então, é uma porrada. Eles estão procurando a Câmara Municipal, inclusive ontem sugeriram para que a gente pudéssemos conversar com o seu prefeito. Eles querem uma trégua nessa discussão toda aí, querem fazer uma conta de chegada aonde o valor da tarifa, o valor do ISS seja real e que isso não onere os trabalhadores, não venha a pagar um valor maior por conta dessa questão do ISS chegar a custar 60%. Então isso também não se justifica no meu pensamento. A gente precisa buscar essa informação e tentar equilibrar essa questão. Muito bom. Eu quero mandar aqui um abraço para o Elos Clube de Santos. Eles vão lançar o livro Malhas que o Destino Tece, do escritor Jorge Rodrigues. Ele é do Elos Clube de Algarve, Portugal. O evento acontece no dia 28 de março, quinta-feira, a partir das 3 da tarde, na rua Marechal Deodoro, número 2. Está aqui, muito obrigado aqui pelo convite. E também quero comentar aqui um outro e-mail, uma nota de agradecimento que foi divulgada em toda a imprensa, nós recebemos, agradeço, o Comitê de Solidariedade aos Servidores Perseguidos Políticos de Cubatão. São 12 professores, 12 servidores municipais que a atual prefeita Márcia Rosa está processando num episódio no ano passado
que o gabinete da prefeita foi invadido por diversas pessoas e que, inclusive, ela teve que sair num camburão, porque havia risco dela sofrer algum tipo de agressão. E aí ela resolveu nomear 12 pessoas para culpá-los, não é? Então eles estão respondendo uma ação administrativa e fizeram o primeiro jantar Paz e Voz, realizado na Gota de Leite no último sábado. Foi um evento com muito sucesso, então agradeço aqui ao pessoal do Comitê de Solidariedade, inclusive nós devemos trazê-los ao programa. Uma outra notícia, você pegou, ontem você foi para São Paulo, se você desceu a serra, você deve ter pego congestionamento monstruoso que mais uma vez se repetiu e que acaba refletindo também em São Vicente, né, Ferrugem? Não resta dúvida, a gente tem passado aí por momentos difíceis, né, um congestionamento. Normalmente quem utiliza a praia ao vir de São Vicente para Santos, nos horários de pico, ida e vinda, um trecho que normalmente você faria em 10 minutos, tranquilamente, hoje não se faz em menos de 1 hora. Então é complicado. As pessoas precisam, na verdade, acordar cada vez mais cedo, sair de casa mais cedo para cumprirem com seus compromissos. E também nós temos aqui na nossa região um prejuízo enorme com os congestionamentos dos caminhões, como você já comentou. E eu penso que a logística está sendo mal feita. Eu não posso mandar 200, 300 caminhões ao mesmo tempo para o porto, quando o porto tem a capacidade de 6 horas de trabalho de descarregar 100 caminhões. Então a gente precisa ter uma atenção nessa questão, porque isso prejudica toda a cidade de uma maneira geral. Então a gente precisa trabalhar um pouco em cima da logística para que isso não venha acontecer. É um problema grave que vem trazendo transtornos. Detalhe, isso vai piorar, a tendência é piorar. Nós ainda vamos ter a safra do açúcar, então mais caminhões vão vir para a Baixada Santista. A culpa vem lá de cima, viu? Os produtores, antigamente, há 30 anos atrás, os produtores, você via nos filmes, os silos, não é? O produtor era obrigado a armazenar sua produção nos silos e conforme o escoamento ele vai mandando. Hoje isso acabou, não existe armazenamento, produziu, põe no caminhão, já vem para o porto. Por quê? É mais barato armazenar dentro do caminhão. O camarada fica parado aí na Avenida Mário Covas, na Cônigo Rangoni, ficam parados e servem de armazém ambulante. Isso tem que acabar. Ou se cria um mega pátio de caminhões no alto da serra e os caminhões vão descendo de acordo com o escoamento, ou em breve nós não vamos poder sair, nos períodos de safra, nós não vamos poder sair das casas, porque nós vamos ter todas as vias ocupadas por caminhões. Isso, olha, eu não estou fazendo nenhuma previsão de futuro, essa é a realidade. Inclusive, Augusto, nós já estamos ouvindo que empresários chineses estão cancelando contratos. É verdade. Né, em relação à questão da soja, por conta de que os produtores não conseguem entregar dentro do prazo que foi contratual. Então isso aí é um prejuízo não só para a nossa safra, para os produtores, mas para toda a região nossa aqui de uma maneira geral. Ferrugem, muito obrigado. Um abraço. Foi um prazer contar com a sua presença. Boa sorte na Câmara de São Vicente, o PDT. Desejo boa sorte a você. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Lembrando que o Programação em Reação, todos os dias, às 1h30 da tarde, Canal 11, TV Com, Santos, São Vicente, Praia Grande, às 11 da noite e também à 1 da manhã. E o programa Bastidor, começamos pela Câmara de Santos, estamos cobrindo as câmaras, trazendo a palavra dos vereadores, as informações. Em breve também estaremos na Câmara de São Vicente, o programa Bastidor, levando muita informação para você. Nós estamos também na TV Unisantos, o HF 40 e também no canal 4 da NET. Muito obrigado pela audiência, uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.
Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.